Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. A palavra do Senhor diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quero convidar, mais uma vez, nós vimos a Deus em oração. Queria convidar você a baixar sua cabeça, a nós orarmos ao Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque a sua palavra veio até nós, ó Deus. E nós queremos, ó Deus, pedir que a sua palavra, que é poderosa, que é infalível, que é inerrante, ó Deus, que ela fale aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, venha nos dirigir nessa noite, ó Deus. Que o Senhor venha levar os nossos pensamentos, os nossos corações, ó Deus, cativos a Cristo Jesus, o nosso Salvador, a quem nós desejamos seguir, a quem nós desejamos, ó Deus, obedecer, ó Pai. E que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos pensar sobre o chamado de Deus. Nós começaremos com um pano de fundo e o chamado de Deus sobre nossas vidas, sobre o que Deus tem falado com Jonas nesse livro. Mas eu gostaria de começar perguntando para você, o que você pode imaginar ser a pior coisa que pode acontecer com alguém ou no mundo? Obviamente, o que pode vir à nossa mente, em primeiro lugar, é o luto. Perder alguém é algo terrível, é algo terrível. Ou algumas pessoas podem colocar que a seleção brasileira perder a final da Copa de 2026. Isso é ruim. Talvez alguém ficar doente pelo resto da vida. Ou talvez alguém perder os seus bens, como aconteceu com o povo do Rio Grande do Sul. Todas essas situações, luto, perder os seus bens, ficarem doentes, isso é ruim, horrível. Mas na realidade nada supera. A pior coisa é alguém estar ouvindo a voz de Deus e fugindo do próprio Deus. A pior coisa é alguém estar ouvindo a voz do Senhor, ouvindo o chamado do Senhor e fugindo do Senhor. Porque é exatamente isso que está acontecendo em Jonas. Jonas está ouvindo a voz do Senhor e ele está fugindo do Senhor. É isso que está acontecendo aqui nesses versículos que nós lemos. O verso 1 ao 3 vai dizer que a palavra do Senhor veio a Jonas. E a palavra do Senhor veio a Jonas com uma ordem. E essa ordem foi clara para que ele fosse a Nínive pregar a palavra do Senhor contra aquela cidade. Mas, antes de mais nada, quem é Jonas? A palavra do Senhor não tem muitas informações sobre a vida de Jonas. Jonas, ele foi um profeta do Reino Norte de Israel no início do século 8 antes de Cristo. Jonas foi um profeta que viveu durante o reinado de Jeroboão II. Ele era de Gat-Hefer, nordeste de Nazaré. Veja, e o reino de Israel estava dividido. E já havia passado mais ou menos 150 anos desde a morte do rei Salomão e fazia muito tempo que a nação estava dividida. Então a nação, o povo de Israel se dividiu, a 10 das 12 tribos de Israel havia se unido e se tornado o reino de norte, e apenas Judá e Benjamim permaneciam fiéis ao trono davídico em Jerusalém e adoravam no templo construído por Salomão. O reino do norte tinha muitos problemas, começando pela idolatria constante e rebelião contra o Senhor. E a Síria, que era a palavra do Senhor, veio a Jonas para ir a Nínive, que era a capital da Síria, também estava vivendo um tempo de problemas e estava dividida. E Jonas foi um profeta que Deus falou com ele para que profetizasse ali ao povo de Israel que Deus ia expandir o reino de Israel. Então Jonas profetizou a expansão do reino do norte, que aconteceu durante o reinado de Jeroboão II, que era um dos reis
ímpios do reino de Israel. Se você for observar em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25 a 27, você vai ver que a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falará pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai. Então Jonas, ele foi usado pelo Senhor para profetizar no reinado de Jeroboão II que o reino de Israel ia avançar. E o reino de Israel tem o seu reino expandido por pura graça e misericórdia do Senhor. Por quê? Porque o tempo que Israel estava vivendo era um tempo de rebeldia contra o Senhor. Mas Deus olha com misericórdia para o povo de Israel e faz esse povo prosperar, ainda como que se fosse um chamado ao povo de Israel a se arrepender dos seus pecados. Então, o povo de Israel estava vivendo um tempo de idolatria, com problemas morais, com problemas econômicos, com problemas políticos, e ainda assim Deus faz o povo de Israel prosperar, e Jonas é um servo usado nesse momento para profetizar e falar sobre a prosperidade de Israel. E Jonas era um profeta nacionalista. O que é um profeta nacionalista? Ele amava a sua nação e ele odiava os ninivitas, porque eram os seus inimigos. Então o povo de Israel, o povo ninivitas eram inimigos. E Jonas estava numa posição agora odiando o povo de Israel e amando e olhando para o povo de Israel como se o povo de Israel fosse o único detentor da bênção do Senhor. Mas, meus irmãos, uma das evidências que nós precisamos também iniciar essa série de mensagens dizendo que Jonas não é um livro de ficção ou uma alegoria, como muitas pessoas dizem, porque todos nós, ou muitas pessoas, conhecem o livro de Jonas, porque Jonas ficou dentro de um peixe. Alguns dizem que é uma baleia, mas a palavra de Deus diz que é um peixe grande. Então, Jonas não é um livro de ficção. O primeiro ponto é esse, porque uma das evidências que nós temos é que Jonas foi um profeta verdadeiro. Ele foi um profeta verdadeiro que ele está sendo narrado e falado sobre ele em 2 Reis, capítulo 14, verso 25 a 27. Então Jonas aparece ali, recebendo uma ordem do Senhor para profetizar e dizer que o povo de Israel ia avançar. Então Jonas é um profeta verdadeiro e foi alguém que foi usado pelo Senhor para abençoar o povo de Israel, e agora ele está ouvindo a voz do Senhor e fugindo do Senhor. Então Jonas não é um livro de ficção. Jonas não é um livro de ficção. Jonas é um livro verdadeiro do qual nós podemos confiar. Ele é inspirado pelo Senhor. Um outro ponto, uma outra evidência, é que nós temos o próprio Cristo. O próprio Cristo, em Mateus capítulo 12, verso 40, ele responde aos religiosos quando perguntam para Jesus, fala, nos dê mais um sinal. E Jesus diz, nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas, porque Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, e 3 dias, Jesus faz comparação dizendo que 3 dias ele ia passar no coração da terra, ele ia morrer e ia ressuscitar. Então, o próprio Jesus, o nosso Senhor, ele faz referência a Jonas. Comparando que ele foi um profeta verdadeiro, que ele passou 3 dias dentro do ventre do peixe e que isso foi verdade. E não é um livro de ficção. E também não é um livro que ensina simplesmente coisas morais. Na realidade, esse livro está falando sobre Deus, sobre a ação de Deus, sobre o chamado de Deus e sobre a graça soberana do Senhor para os povos, para outros povos. Então, Jonas, ele não é um livro de ficção. Ele é um livro inspirado pelo Senhor. Ele é um livro que o Senhor nos deixou para mostrar a sua soberania, o seu amor e o seu poder. Esse é o livro de Jonas. Mas, meus irmãos, o versículo 1 diz que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Meus irmãos, nós temos um Deus que fala, que se relaciona com o seu povo e com o mundo e se dirige a nós.
Meus irmãos, nós temos um Deus que constantemente, quando nós lemos a palavra do Senhor, está dizendo, a palavra do Senhor veio, a palavra do Senhor veio. E nós temos um Deus que se relaciona e que fala. A nossa religião, o nosso Deus, ele não é um Deus que não fala, mas é um Deus que continua falando. Olha para o verso 1, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. É Deus que olha a desordem do mundo e coloca tudo em ordem. E foi assim que o mundo se encontrava, na desordem. Gênesis capítulo 1, verso 2 e 3 diz, e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Meus irmãos, tudo começa com o Senhor e sua palavra. O mundo começou com o Senhor e sua palavra. E Deus disse, haja luz e houve luz. E é por meio da palavra do Senhor que o mundo foi criado. É por meio dela que eu e você somos comissionados pelo Senhor. É por meio dela que eu e você somos chamados a obedecer ao Senhor. É por meio do nosso Salvador. E por meio da sua palavra que nós temos a fé gerada nos nossos corações. A palavra do Senhor não vem apenas como alguém que gosta de falar. Às vezes nós colocamos sobre as mulheres isso. E as mulheres gostam de falar. Mas a palavra do Senhor vem com uma ordem, seja ela criacional. Como Deus disse, haja luz, houve luz. Como Deus disse, as coisas aconteceram. A palavra do Senhor, ela vem para que a gente ouça o nosso Deus e obedeça. E o nosso Deus continua falando através da sua palavra. E nós podemos ouvir a sua voz através da sua palavra. Mas, meus irmãos, muitos problemas que nós temos, o maior problema que nós temos na igreja brasileira é a falta do estudo da palavra do Senhor. Quantas vezes nós temos desprezado a palavra do Senhor? Quantas vezes eu e você, nós temos deixado a palavra do Senhor diariamente? Quantas vezes você tem desprezado a palavra do nosso Senhor? Quantas vezes nós passamos dias, horas, semanas, meses, sem ao menos pegar na palavra do nosso bom Deus? Quantas vezes eu e você desprezamos a palavra do Senhor? Porque é exatamente isso que está acontecendo com Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, e Deus fala com Jonas, fala para ele se levantar e ir até Nínive, mas ele desobedece ao Senhor. É exatamente isso que acontece comigo e com você. Deus está nos ordenando a meditar na sua palavra, estudar a sua palavra, aplicar a palavra no coração, mas quantas vezes eu e você desprezamos essa palavra por causa das redes sociais, por causa de entretenimentos e por muitas outras coisas. A palavra do Senhor precisa ter primazia nas nossas vidas. A palavra do Senhor precisa ter primazia nas nossas famílias. A palavra do Senhor precisa ter primazia, centralidade na nossa igreja. É a palavra do Senhor. A palavra do nosso bom Deus. Mas o nosso Deus misericordioso, santo, que olha para a maldade do povo de Nínive e se dirige a Jonas mandando que ele fosse até Nínive e pregasse contra ela. E nesse segundo ponto nós temos o comissionamento de Jonas. O chamado de um Deus gracioso a Jonas para ir a um povo maldoso. A palavra de Deus veio direto para Jonas com uma ordem clara e objetiva. Deus é claro e objetivo quando deseja obediência. Meus irmãos, a palavra do Senhor é clara e objetiva quando Ele deseja de nós obediência. E foi assim que o Senhor deixou. Deus foi claro com Adão e Eva dizendo, e ordenou o Senhor ao homem dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A ordem, a palavra do Senhor é clara e objetiva. Deus chama Moisés de forma clara e objetiva e urgente. Mas qual é a resposta de Moisés? Vai até meu povo. Deus fala com Moisés e Moisés diz, não, Senhor, eu não sei falar. A ordem do Senhor, a palavra do Senhor, ela é clara
e objetiva e urgente. A ordem dada a Jonas por Deus não foi só soberana, era também difícil. Não foi só soberana, mas a ordem dada pelo Senhor em sua palavra, e que muitas vezes nós não entendemos, é porque nós fazemos confusão com as ordens de Deus, porque nós, por causa do nosso pecado, por causa daquilo que nós vivemos, com o coração corrompido, que nos atrapalha enxergarmos e cumprirmos a vontade do nosso Deus. A vontade do nosso Deus. Mas, meus irmãos, a ordem que o Senhor deu a Jonas era difícil, porque Nínive se encontrava longe dali. Nínive, ela se encontrava longe, no centro do império violento, era uma das maiores cidades do mundo da antiguidade, a razão pela qual Deus se refere a ela como a grande cidade de Nínive. Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. E Israel odiava os assírios e as considerava uma grande ameaça à sobrevivência. Mas mesmo sendo difícil, o Senhor chama Jonas a ir a essa cidade. Meus irmãos, mesmo sendo difícil, o Senhor chama Jonas, mesmo sendo difícil obedecer a palavra do Senhor, o Senhor nos chama. A ordem que Jonas recebeu foi: levante-se e vá à cidade de Nínive. Veja o verso 2, olha para o versículo 2. Levante-se e vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a mim. Jonas, um israelita recebendo uma ordem de Deus para ir um povo pagão, um povo que não conhecia o Senhor, e isso revela o plano que Deus tem para Israel. O plano que Deus tem para Israel. O plano que Deus tem para Israel é alcançar outras nações. Deus não escolheu o povo de Israel como seu povo, não para eles ficarem se achando, carregando a salvação, esfregando na cara de outras nações. O povo de Israel é escolhido para que Deus fosse glorificado e outros povos fossem alcançados através da vida do povo de Israel. E essa promessa está em Gênesis capítulo 2, quando Deus chama Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele fala: olha, ora o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, por meio do povo de Israel, Deus desejava ser glorificado e outros povos deveriam ser alcançados. Às vezes nós olhamos e pensamos que só o Novo Testamento fala sobre missões, mas o povo de Israel tem uma missão de glorificar a Deus com a sua vida, de se manter preservado, longe do pecado, vivendo uma conduta em obediência e também chamando outros povos ao arrependimento. Então, por meio do povo de Israel, Deus desejava ser glorificado. E outros povos deveriam ser alcançados. A ordem que Jonas está recebendo, levante-se e vá, essa era uma ordem que deveria ser obedecida de imediata, sem conversas. Veja que o texto diz: levante-se e vá. Levante-se e vá à grande cidade de Nínive. Às vezes os pais dão uma ordem para os seus filhos, e muitas vezes os seus filhos querem dialogar, muitas vezes os seus filhos querem conversar com aquela ordem, mas o texto está dizendo que Deus chamou Jonas e disse: levante-se e vá. Sabe aquela ordem que você dá ao seu filho sem conversa? Vá e obedeça. Eu só quero que você faça, sem explicações. Só obedeça. Essa é a ordem que Jonas está recebendo. É uma ordem, é um chamado que deveria ser obedecida de forma imediata. Porque o chamado que Deus tem para Jonas era imediato, para agora, sem explicações. E se Deus, meus amados irmãos, fez o povo de Israel uma nação que deveria anunciar a palavra do Senhor a outras nações, a igreja deve cumprir a grande comissão que o Senhor nos deixou.
Se Deus escolheu o povo de Israel, e agora o povo de Israel não tem mais esse cumprimento, agora a igreja está com essa responsabilidade de anunciar a palavra do Senhor como o nosso próprio Senhor Jesus deixou para nós. Portanto, ide, fazer discípulos, todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, nós devemos ir a todas as nações, a todos os povos, a todas as pessoas. Por que nós devemos pregar a todos os povos, a todas as nações, a todas as pessoas? Porque a pregação do Evangelho é o meio que Deus escolheu para salvar o seu povo escolhido. É por meio da pregação do Evangelho que Deus escolheu para salvar o seu escolhido. Não tem outros meios que Deus escolheu para salvar o seu povo, a não ser somente por meio da pregação do Evangelho. É por isso que nós devemos pregar. E é por meio da pregação do Evangelho pela qual Deus escolheu para nos tirar da maldade que nós vivíamos. É por meio da pregação do Evangelho. Veja que Deus está falando para Jonas: levante-se, vá e pregue contra essa cidade, porque a maldade deles subiu contra mim, subiu a minha presença. É por meio da pregação do Evangelho que Deus escolheu nos tirar da maldade que nós vivemos. A morte de Cristo revela como nós somos pecadores. A morte de Cristo revela o tamanho todo da nossa depravação. A morte de Cristo revela aquilo que nós estávamos vivendo. Então a pregação do Evangelho chegou até nós, chegou até você, não porque nós somos bonzinhos, não porque nós merecemos, não porque eu e você somos melhores do que outros povos e outras pessoas, mas ela chegou até nós porque Deus viu que nós estávamos atolados na nossa maldade dentro do nosso coração. Mas eu quero aqui convidar você que já colocou a fé em Cristo, se você já agradeceu ao Senhor por sua maravilhosa graça, por Ele ter olhado para a sua maldade e lhe salvado, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar, no seu lugar. Nós, pecadores, rebeldes, Jesus Santo, o Filho de Deus, morto na cruz, crucificado, espancado, torturado por causa dos nossos pecados. Você já agradeceu por tamanha salvação? Um outro agradecimento. Você já agradeceu ao Senhor pela vida dos servos e servas do Senhor que pregaram o Evangelho para você? Pessoas que Deus enviou lá na sua casa. Pessoas que Deus enviou para falar da mensagem do Evangelho, dizendo: olha Mateus, se converta, se arrependa, olha Tiago, olha Maria, olha, Deus está aqui chamando você. Você já agradeceu por esses servos que pregaram a mensagem do Senhor? A mensagem de arrependimento e de salvação. E Deus olha para Jonas e olha para Nínive e diz: vá, Jonas, a maldade desse povo subiu até mim. Irmãos, se nós queremos refrear a maldade do mundo, se nós queremos refrear a maldade do nosso bairro, se nós queremos refrear a maldade que existe dentro da nossa casa, nos corações dos nossos filhos, no coração de um esposo, de uma esposa, de um tio, de um primo, de uma avó, não é ideologia, não é educação, não é mais dinheiro, não é uma boa profissão, não é, é a pregação do Evangelho, é o ensino da palavra, é falar da palavra do Senhor, é isso que vai refrear a maldade do coração do homem, é isso que vai converter. É isso, meus irmãos. Não é mais nada. Agora o último ponto sobre agradecimento. Você já agradeceu pela sua igreja? E tem pregado o Evangelho fielmente, domingo após domingo? Você tem sido ensinado na sua igreja local, domingo após domingo, de maneira fiel? Louve ao Senhor, meus irmãos. Louve ao Senhor pela sua igreja. Louve ao Senhor por igrejas que estão pregando o Evangelho nesse exato momento de forma fiel. Nós devemos louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor pelo seu povo. Mas a maldade de Nínive subiu até o Senhor. Subiu até o Senhor. Deus é soberano sobre toda a terra. Ele é onisciente, conhece
todos os nossos pensamentos. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Todas as coisas, tudo que você faz, o seu sentar, o seu levantar, todas as coisas, tudo que você faz, todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. Meus irmãos, todas as coisas, nada foge dos olhos do Senhor. Cada aborto que está sendo realizado nesse mundo, cada abuso sexual que está sendo realizado, cada homicídio, cada fofoca, cada mentira, nada está longe dos olhos do Senhor. Uma hora o Senhor é o juiz de toda a terra e nada passa despercebido dos olhos do Senhor. Cada maldade realizada será julgada e condenada no tempo certo. Por isso nós precisamos pregar. O Senhor conhece. Ainda hoje nós estamos vivendo o tempo que o Senhor mesmo disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Mas um dia Ele voltará como juiz da terra e julgará cada maldade desse mundo. Irmãos, talvez você passou, algumas pessoas fizeram mal para você na sua vida. Nós vamos pregar o Evangelho para essas pessoas. Mas se essas pessoas ficarem impunes enquanto em vida, pode ter certeza que o nosso Senhor, Ele não tem um governo injusto. Ele é justo e Ele julgará todas as coisas, porque nada passa despercebido aos olhos do nosso Senhor. Nada passa despercebido aos olhos do nosso bom Deus. Versículo 3. O verso 3. O Senhor dá uma ordem a Jonas. E Jonas, então, se levantou. Jonas se levanta, mas não para cumprir essa ordem. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. E Jonas fugiu para Tarsis. Existem muitos debates sobre a localização de Tarsis, mas tudo indica que a cidade se encontrava a oeste do mar Mediterrâneo, em algum lugar na costa oeste da Espanha atual. Tudo indica que seja essa o lugar de Tarsis. A direção que Jonas toma é a direção oposta. Jonas, Deus manda ele ir para a esquerda e ele vai para a direita. Ele se levanta, aquela ordem que você dá para o seu filho, e parece que ele vai. Ele sai do portão, mas quando ele vira, ele vai para o lado oposto, na casa do amigo. Aí, cadê o filho? Está onde? Não cumpriu a ordem. Ele foi para o lado oposto. Jonas fez isso. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. O verso 3 diz para nós. Deus manda Jonas, mas Jonas foge da direção que o Senhor deu. E é interessante que nós podemos olhar para Jonas e olhar para Jesus. Nós podemos olhar para Jonas e ver semelhanças com Jesus, ou Jesus com semelhanças com Jonas. E nós podemos ver diferenças de Jesus com Jonas. A semelhança de Jonas e Jesus é porque Jonas recebeu uma ordem, Jesus também recebeu uma ordem. Deus mandou Jonas a um povo rebelde. E Deus manda Jesus ao mundo caído e a um povo rebelde também. E a diferença agora? A diferença é que Jonas rejeita o chamado de Deus. Jesus obedece o chamado de Deus. Jonas é pecador. Jesus é o próprio Deus santo enviado pelo Pai que entregou a sua vida por pecadores como nós. Jonas foge da vontade de Deus, Jesus cumpre a vontade de Deus. Veja que o próprio Jesus diz que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então Jonas está em fuga da vontade do Senhor e Jesus está em obediência sobre a vontade de Deus. E Deus continua falando conosco, comigo e com você, a nos dar uma ordem. Mas muitas vezes nós fugimos da presença do Senhor. João Calvino comenta que todos aqueles que não obedecem voluntariamente
Os mandamentos de Deus fogem da sua presença. Fogem da sua presença. Mas nós, que colocamos a fé em Cristo, a exemplo de Cristo, o nosso alimento diário deve ser fazer a vontade de Deus. Nós que temos Cristo como nosso Senhor, nós devemos fazer do nosso alimento diário, do nosso deleite todos os dias, a todos os momentos, é cumprir a vontade de Deus, é obedecer a vontade de Deus, é obedecer os seus mandamentos. Esse deve ser o nosso deleite, esse deve ser a nossa fome. Jonas estava tentando ir para longe da presença do Senhor. Jonas estava fugindo de Deus, talvez pensando que Deus só poderia atuar e alcançá-lo no lugar que ele fosse adorado. Talvez Jonas estivesse falando assim, olha, Israel é o lugar que Deus escolheu para ser adorado. Israel é o lugar, então é de lá que eu tenho que fugir. Mas ele esqueceu que Deus é o Deus do universo. O seu Senhor é o Deus do universo. Na realidade ele não esqueceu, porque a resposta dele aos marinheiros no capítulo 1 é: de onde você é? Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Criador. Na realidade, é que quando nós queremos fugir da presença de Deus, nós não esquecemos os mandamentos do Senhor. Mas nós apenas adormecemos os mandamentos do Senhor no nosso coração. Veja, o Salmo 139, versos 7 ao 2, diz para nós: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama nos mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. E a noite é tão clara como o dia. Irmãos, não tem como fugir da presença de Deus. Em todos os lugares, o nosso Deus se faz presente. As pessoas podem tentar ignorar o Senhor e a sua vontade, porque elas não querem aceitar o fato que Deus é soberano. E Ele não perde ninguém. Deus não perde os seus escolhidos. Deus não perde nenhuma batalha. Nós não temos um Deus, um governador soberano de vaso de barro. Nós temos um Deus soberano, grandioso e poderoso. É nessa fé que nós temos. A sua vontade não pode deixar de ser cumprida. Ele não é um governador de barro. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. A fuga da presença de Deus, meus irmãos, não é coisa nova. Ela não é coisa nova, ela é a síndrome de Adão. Foi o primeiro homem que desobedeceu a Deus e tentou se esconder de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 8. E ouviram a voz de Deus, a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se de Adão e a sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. A desobediência é a fuga de Deus. A desobediência da palavra do Senhor é fuga de Deus. Você percebe? Quando você começa a viver uma vida de pecado, você não quer mais orar. Você para com a sua vida de oração. Você não quer mais entrar na presença do Senhor. Quando você começa a viver uma vida em desobediência, você não quer mais ler a Bíblia. Quando você começa a querer fugir da presença de Deus, você não quer mais saber da igreja. A igreja já não é mais o lugar que você tem prazer de ir e encontrar os seus irmãos. Se você está vivendo uma vida de desobediência, você não quer ver nem o pastor pintado de ouro. Nós queremos fugir a todo momento da presença do Senhor quando nós estamos em desobediência. Mas o ponto é, meus irmãos, que todos nós nascemos com o coração desobedientes. Eu e você nascemos separados de Deus. Nascemos pecadores, afastados da presença do Senhor. Jonas nos representa com o coração endurecido para Deus. Jonas representa você fugindo de Deus. Nós não somos melhores do que Jonas. Às vezes existe um certo orgulho nosso quando nós lemos a Bíblia e nos colocamos em uma posição maior do que os erros. Nós olhamos para Davi.
Davi. E olhamos como ele não foi um bom pai. Olhamos para outros autores que cometeram os erros na trajetória da sua história e nós olhamos com arrogância nesse momento. Mas Jonas nos representa. Jonas representa a humanidade fugindo da presença de Deus. Jonas, além de ir para o lado oposto de Nínive, também investe dinheiro para fugir da presença dele. Ele pagou sua passagem para fugir de Deus. Olha para o verso 3, olha para o versículo 3 que ele diz: mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio. Ah, meus irmãos, quando eu e você estamos abrindo fuga de Deus, nós investimos pesados, nós gastamos os nossos recursos e tempo pensando qual é a melhor saída. Perceba, quando nós estamos fugindo de Deus, nós investimos todos os nossos empreendimentos. O fato é que fugir de Deus é pecado. Fugir de Deus é pecado porque é viver uma vida de desobediência. E o pecado sempre custa alguma coisa. Na realidade, o pecado sempre custou caro. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Veja, você investe o seu dinheiro, sua vida, seus bens, sua casa, sua família, seus empreendimentos, suas forças no pecado para receber o salário miserável que é a morte. A morte. A morte eterna, mas não a morte física, mas a morte eterna, a separação de Deus, nunca mais ver a glória de Deus e ir para o inferno. É isso que é o salário do pecado. Esse é o custo de quem deseja viver uma vida no pecado, em desobediência contra o Senhor. Se essa é a sua condição hoje aqui, nesse lugar, hoje é o dia de você reconhecer a sua desobediência. Mas Romanos 6, 23 não para aí. Ele diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. O chamado que Deus tem para a sua vida é para a salvação. Que só existe em Cristo Jesus. Que ao contrário de Jonas, que foi desobediente, Jesus foi obediente. Jesus foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. A obediência de Cristo nos dá uma nova chance de sermos reconciliados com Deus. E hoje é o dia de você se arrepender dos seus pecados. Hoje é o dia de você colocar a fé em Cristo Jesus. Veja só, você está desobediente, você está morto por causa dos seus pecados, mas em Cristo Jesus você pode receber vida, e você pode receber vida eterna. Porque a morte, quando fala, não é a morte física, porque a morte física vai chegar para mim, para você, para o crente e para o descrente. Mas quando fala que o salário do pecado é a morte eterna, é a separação de Deus para sempre. Para sempre. Sempre. Veja, hoje é o dia de você se arrepender de toda a sua desobediência, do seu coração maldoso, assim como o povo de Nínive, que um coração mau subiu, a maldade subiu à presença de Deus. A sua maldade também está na presença do Senhor. Mas a sua maldade foi colocada na cruz. Se você olhar para Jesus, o Senhor diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A sua maldade, a maldade do mundo inteiro, de todos os seus escolhidos, Deus pregou na cruz. Foi na cruz que Deus pregou, foi na cruz que Deus rasgou toda a dívida que nós tínhamos. E que nós podemos parar de fugir da presença do Senhor. A sua ida, o seu levantar agora, deve ser levantar-se e ir a Cristo.
O seu levantar agora deve ser levantar-se e vir até Cristo. Deixar de ter um coração endurecido e de pensar de todas as formas e maneiras para fugir do Senhor. Veja, Jonas desce para Jope, para um porto, tudo calculado e pensado. Vou para um lugar mais longe, um lugar oposto. Jonas não foi para um lugar vizinho de Nínive. Jonas foi para o lado contrário. Mas hoje é o dia de você refrear e olhar para Cristo, Jesus. Olhar para o Senhor. Mas perceba que para você, que Jonas era um homem que tinha fé. Jonas era um homem, era um profeta, treinado na escola do profeta Elias e Eliseu. Melhor seminário Jonas treinou, foi treinado. Se tinha melhor seminário na época, olha, onde eu quero estudar para ser profeta? O Elias e Eliseu, vá lá. Jonas foi treinado nessa escola. Ouviu a voz do Senhor e fugiu da presença do Senhor. O ponto é que tem como nós, crentes no Senhor Jesus, está vivendo em fuga do Senhor. Está vivendo em desobediência do Senhor. Tem como nós, que colocamos a fé no Senhor um dia, está ouvindo o Senhor e está em fuga do Senhor constantemente, sem desejo de obedecer ao Senhor. E aqui tem algumas áreas que eu quero lançar luz, que você pode estar fugindo do Senhor. Talvez você está fugindo do Senhor porque você não perdoou pessoas que te magoaram, pessoas que te ofenderam. Porque quando nós não perdoamos pessoas, nós estamos em desobediência e nós estamos em fuga da presença do Senhor. Em fuga. Talvez Deus esteja chamando você, crente no Senhor Jesus Cristo, que já colocou a fé no Senhor, que está com o coração magoado, carrancudo, colocar agora-se diante do Senhor e perdoar aqueles que lhe magoaram, aqueles que fizeram coisas horríveis com você. Talvez você esteja fugindo da presença de Deus quando você deixa de cumprir a grande comissão de fazer discípulos todos os dias. De fazer discípulos na sua casa, de fazer discípulos no seu ambiente de trabalho, de fazer discípulos, de falar do nome desse Salvador, desse Senhor que morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Quando nós deixamos de fazer discípulos, nós estamos em desobediência. Talvez você esteja fugindo de Deus quando nega no seu coração que precisa um dos outros. Meus irmãos, o que tem mais assolado a igreja hoje é o individualismo. As pessoas não querem saber de viver em comunhão, em congregar, em estar dominicalmente, em estar estudando a palavra, em estar ligando um para o outro e precisando um do outro. Às vezes nós estamos com o nosso coração endurecido, negando essa realidade que Deus coloca em sua palavra, que nós precisamos uns dos outros, amar-nos uns aos outros, servir-nos uns aos outros, cuidar-nos uns dos outros, carregar os fardos uns dos outros. Meus irmãos, você não nasceu para viver sozinho. E Deus não lhe chama a fé para viver uma fé individualista. A sua fé é coletiva. A sua fé, você tem que fazer parte da comunidade do Senhor. Talvez você esteja fugindo de Deus, fugindo do seu chamado missionário. Talvez Deus esteja chamando você para você se entregar a Ele e ir às nações pregar o Evangelho. Você está em fuga do Senhor, fugindo desse chamado glorioso e maravilhoso que Deus usa homens como eu e você, que não há glória alguma em nós para pregar o Evangelho. Carregar o Evangelho é uma honra maior que o homem pode suportar. Talvez você esteja fugindo de Deus, desse seu chamado. Talvez você esteja fugindo de Deus, tentando se relacionar com um descrente. Talvez você esteja fugindo de Deus, tentando cogitar em sua mente que alguém, um homem ou uma mulher que não é crente, pode lhe suprir alguma coisa emocional. Meus irmãos, casar com um descrente é pecado.
E pensar e cogitar isso é estar fugindo de Deus, é estar se aliando às trevas, é estar se relacionando com pessoas que não querem adorar a Deus. Não. A lista das fugas poderia ser maiores, muito mais. Mas qual é a sua fuga hoje? Para onde você tem fugido? Jonas ouviu a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas. A ordem do Senhor veio a Jonas. Mas Jonas escolheu fugir da presença de Deus. Mas hoje, nós podemos ir a Cristo. E em Cristo, nós podemos ser obedientes à palavra do Senhor, que fala conosco hoje, nessa noite. Amém? Vamos a Deus em oração. Senhor, nós queremos louvar o Senhor pela sua palavra. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que derrame sobre nós, ó Deus, um desejo de obedecer ao Senhor, um desejo de nos deleitarmos na sua palavra. Senhor, nós queremos que o Senhor nos ajude. Nós somos povo fraco do Senhor. Por causa dos nossos pecados, muitas vezes nós preferimos desobedecer ao Senhor. Hoje, todos os dias, Senhor. Mas nós queremos louvar a Ti, porque o Senhor enviou Seu Filho Jesus. O Seu Filho que morreu na cruz e que agora nos deu um coração obediente à Sua palavra, Senhor. E hoje nós temos o Teu Espírito que nos ajuda a obedecer a Sua palavra. E nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe o nosso povo, todos nós que estamos ouvindo essa palavra e podemos obedecer o Senhor, ó Pai. E podemos nos levantar, ao invés de ir para o lugar oposto da Sua ordem, nos ajuda a ir na Sua direção, dentro da Sua vontade, Senhor Deus. E é essa a minha oração que faço, em nome de Jesus. Amém.